Olá, hoje nós vamos corrigir o livro de português, página 58, 59, 60 e 61. Então, vamos para a correção? Vamos lá. Você conhece a canção Aquarela, de Toquinho e Vinícius de Moraes? Cante um trecho da canção, depois imagine e desenhe o que pode virar um pinguinho de tinta. Aí a gente começa a canção lá, Aquarela. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Se o pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagino uma linda gaivota voar no céu. E aí a música continua, né? É uma música e ao mesmo tempo é uma poesia. A gente já fez a correção de outros vídeos aqui de músicas e a maioria das músicas são poesias. O que são poesias? A gente viu que o gênero textual poesia é um gênero marcado por rimas, por versos, né? Por estrofes. Então, o que é verso? Verso é cada linha do poema. E o que é estrofe? Estrofe é o conjunto de versos. Aí no livro a gente pode observar 2 estrofes, né? 2 conjuntos de versos. Mas essa música não termina por aí, ela continua, né? E ela é muito bonita e a gente já viu lá no formulário. E agora, aí embaixo tem um quadrado. E tá escrito assim, né? Que era pra gente desenhar o que esse pinguinho de tinta desse quadrado pode virar. Então, você vai usar a sua imaginação e fazer um desenho a partir do pinguinho de tinta, tá bom? Porque você pode imaginar várias coisas, né? E o Toquinho já nos deu alguns exemplos. E aí, vamos lá, é só imaginar e desenhar. Vamos para a próxima página. Página 59. As palavras destacadas na canção são substantivos. Então, lá na canção, voltando lá na folha, a gente viu a palavra folha, que está em negrito, a gente viu a palavra sol, que está em negrito, retas, castelo, mão, luva, riscos, guarda-chuva, pinguinho, tinta, papel, gaivota, né? Então, e céu. Essas palavras que estão em negrito, que estão mais pretas, elas são substantivos. E substantivos são as palavras que dão nome a coisas, objetos, lugares e pessoas. Substantivo comum dá nome a coisas, que tem muitas, e substantivo próprio, nome de pessoas e lugares importantes, tá bom? Então, essas palavras que nós vimos no texto são o quê? Substantivos. Aí a letra A. É possível saber que esses substantivos são masculinos ou femininos? Como? Então, o substantivo masculino, como é que eu sei que folha é substantivo masculino ou feminino? Se eu colocar a letrinha A na frente, a folha. Então, a folha é feminino. Agora, castelo, vamos ver se é masculino ou feminino? Se eu colocar a letrinha O na frente, o castelo, então ele é masculino. Então, se você colocar a letrinha A e uma, mas feminino. Se você colocar a letrinha O e um, masculino. E o respectivo plural. Então, continuando. Então, é assim que a gente descobre que é masculino ou feminino. B. Escreva o quadro na coluna adequada aos substantivos destacados no texto. Então, no quadro aí, a gente vai pegar todas aquelas palavras lá do texto, volta lá, que a gente viu, ó, folha, sol, retas, castelos, lápis, mão, luva, guarda-chuva, pinguinho, tinta, papel, né? Gaivota e céu. Pegou essas palavras? Escrevo do lado dos substantivos. Aí eu vou ver se é substantivo masculino ou substantivo feminino. Então, primeiro lá, o sol, masculino, escrevo do lado masculino. O castelo, masculino, escrevo do lápis masculino. O lápis, masculino. Risco, masculino. O risco. O guarda-chuva, masculino. O pinguinho, masculino.
o papel, masculino. O céu, masculino. Agora vamos para o outro lado, pegar os restantes lá do texto. A folha, feminino. As retas, feminino. A luva, feminino. A tinta, feminino. A gaivota, feminino. A mão, feminino. Então, você vai escrever, separar todas aquelas palavras do texto em masculino e feminino. E para fazer isso, você coloca ou o ou a na frente, tá bom? Continuando. Aí, essa menina tá dizendo o quê? Sempre que dizemos que um substantivo é masculino ou feminino, estamos falando do gênero do substantivo. O que é gênero? Gênero é justamente saber se é masculino ou feminino, tá bom? E aí, leia as palavras a seguir. A, as, uma, umas, o, os, uns. Aí tem a tarefa. Escreva quais dessas palavras pode aparecer antes dos substantivos. Então, a primeira palavrinha lá, a letrinha A, é menino. Eu coloco quais são as palavras que pode aparecer na frente de menino. O e o um. Menino, o os e o uns. Por quê? Porque menino é substantivo no plural, os e uns também vai para o plural, lembra? Letra C, menina, a, uma. O que eu posso escrever na frente de meninas? As e umas, tá bom? Então, substantivo singular, escrevo no singular. Substantivo plural, escrevo no plural, tá? Lembrando que essas palavrinhas, elas determinam o gênero do substantivo. O que é gênero? Se é masculino ou feminino. Se a palavra é masculina, digo que é do gênero masculino, substantivo masculino. Se a palavra é feminina, digo que é um substantivo feminino, ok? Próxima página, página 60. Você jogou o mico preto? Nesse jogo, para marcar ponto, é preciso formar pares com as cartas unindo substantivos masculino e feminino. Então, é como se fosse parecido um jogo da memória, né? Então, você vai procurar os pares, o masculino e o feminino. Como aí não dá pra gente jogar, a gente vai fazer uma seta ligando o substantivo masculino com o substantivo feminino e formar os pares. Vamos lá? Então, o primeiro que nós estamos vendo é o gato. Então, qual é o feminino de gato? É gata. Então, você traça um traço para gata. Carneiro. Qual é o feminino de carneiro? É a ovelha. Então, você traça um tracinho até a ovelha. Galo. Qual é o feminino de galo? O parzinho do galo. É a galinha. Então, eu vou marcar um tracinho até a galinha. Macaco, qual é o feminino de macaco? É a macaca. Então, traço um traço até a macaca, ok? Então, é bem facinho. Você vai formar os parzinhos ligando o masculino com o feminino. E vamos continuar. Escreva. Letra A. Os pares em que o masculino e o feminino são formados pela letra O e A. Quais são que você ligou lá em cima? É o gato, a gata, o macaco, a macaca, tá bom? Letra B. Os pares de palavras que têm formas bem diferentes para o masculino e para o feminino. Então, na primeira questão, na letrinha A, a gente viu que gato e gata só vai mudar o finalzinho. Na letra B, muda totalmente a palavra. Vamos lá? Quais são? Galo vira galinha. Carneiro, parzinho, ovelha, são palavras diferentes, não trocou só o finalzinho da palavra, né? São palavras diferentes. Então, a resposta da letra B, os pares de palavras que têm forma bem diferentes para masculino e feminino são galo e galinha, carneiro e ovelha. Número 5. Transforme os substantivos masculinos em substantivos femininos. Então, já está tudo no masculino. Nós vamos transformar para feminino. Então, vamos lá? Primeiro aí é cantor. Para virar feminino, qual é o feminino de cantor?
Cantora, muito bem. Doutor, qual o feminino de doutor? Doutora, muito bem. Ilustrador, é aquele que desenha as histórias. Então, qual o feminino de ilustrador? Ilustradora, ok? E o último aí é um balãozinho de fala que a gente vai apenas comentar. Toda vez que a gente vê esse símbolo de balãozinho de fala, é apenas para comentar. Conte para os colegas como você fez a mudança. Como é que cantor virou cantora, doutor virou doutora, ilustrador virou ilustradora, hein? Como foi? Simples. A gente apenas acrescentou a letrinha A no final da palavra, tá? Então, os substantivos masculinos terminados em R, a gente acrescenta a letra A, ok? Próxima página, página 61. Na página 61, nós temos lá em cima. Vamos ler? Leia o conto do livro. Princesa linda do laço de fita. Sempre foi linda, vestiu roupas lindas e morou num quarto lindo, de um castelo lindíssimo, do reino de Flax. Passou a vida na janela desse quarto, recebendo visitas de príncipes que vinham de muito longe e bem perto também, para pedi-la em casamento. Mas sendo linda como era, muito vaidosa da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhum príncipe era forte, rico ou lindo o suficiente para se casar com ela. Com o passar dos anos, os príncipes cansaram desse papo furado e desistiram de pedi-la em casamento. Hoje em dia, ela já está bem velhinha, ainda linda, uma linda velhinha, sozinha, na janela, espera algum príncipe parar para conversar. Então, quem escreveu foi Flávio de Souza, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, que é o livro que foi retirado dessa história, da editora Modernas de Tempos Antigos, São Paulo, FTD, 2009, página 42. Aí nós temos um balãozinho de fala, né? Vamos ler? Responda. Nesse conto, uma palavra foi repetida diversas vezes. Qual é essa palavra e que efeito essa repetição causa na história? Qual é a palavra que nós falamos várias vezes ao ler o texto? Foi a palavra linda, né? A palavra linda foi repetida várias vezes para enfatizar uma característica da princesa. E a partir disso, pela quebra da expectativa no final, ela não ter casado com o príncipe, é que o humor aparece. Então, a palavra linda, ela foi repetida várias vezes, né? Era uma linda princesa, sempre foi linda, vestiu roupas lindas, morou num quarto lindo, num castelo lindíssimo, né? Passou a vida na janela, recebendo visitas que vinham de muito longe e de muito perto para pedi-la em casamento. Então, sempre ela foi linda. Só que ela era tão linda que não achou que ninguém fosse tão lindo quanto ela. E acabou sozinha, né? Então, apesar de ser linda, não conseguiu arranjar um casamento, porque se achava tão linda que não queria ninguém, tá? Então, a palavra linda, ela repetiu várias vezes nesse texto. Número 7. Imagine que, em vez de uma princesa, o conto fale sobre um príncipe que é pedido em casamento por princesas. Reescreva o trecho sublinhado fazendo as mudanças necessárias. Aí nós temos no texto um trecho sublinhado aí no meio do texto. Vou ler o trecho. Mas sendo linda como era, e muito vaidosa da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhum príncipe era forte ou rico ou lindo o suficiente para se casar com ela. Então, é esse o trecho que a gente vai mudar. A gente vai passar ele para o masculino. Ele está no feminino. Como é que ficaria? Vamos ler? Posso ler? Então, vamos lá. Mas, sendo lindo como era e muito vaidoso da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhuma princesa era forte, rica ou linda o suficiente para casar com
ele. Aí houve uma mudança, deixou de ser princesa e passou para ser príncipe, tá bom? Então, você vai transcrever. O que é transcrever? Escrever de novo esse pedaço do trecho do texto, só que ao invés de ser uma princesa, passa a ser um príncipe. E aí a gente tem que fazer as alterações nos substantivos, mudando o A pelo O, mudando algumas coisas, tá bom? Então, tá bem fácil. Vou ler de novo a resposta para não ficar confuso. Então, aí, quando você fizer a alteração, vai ficar assim. Mas, sendo lindo como era e muito vaidoso da própria lindeza, não aceitava nenhum pedido, pois nenhuma princesa era forte, rica ou linda suficiente para casar com ele, tá? Então, aonde for feminino, passa para masculino, e aonde for masculino, passa para feminino, ok? E o último, sublinhe no conto que vocês reescreveu as palavras que mudaram e depois conte para os colegas o motivo dessa mudança. Então, você volta lá no que você reescreveu e aí as palavras já estão sublinhadas. O que a gente mudou lá no conto? A gente mudou o lindo, o vaidoso, o nenhuma, princesa, rica, linda e ele. Por que a gente mudou? Para transformar o gênero da frase. Então, a gente deixou de ser uma princesa e passou a ser um príncipe. E aí, para fazer essa mudança na escrita, a gente teve que mudar essas palavras, ok? Então, tá bem fácil. O dever foi só até aí. Então, você vai circular essas palavras que eu acabei de falar, que é lindo, vaidoso, nenhuma, princesa, rica, linda, ele. Que são as palavras que mudaram e a partir do momento que elas mudaram, mudou o sentido da frase. Deixou de ser uma princesa que fala e agora quem está falando é um príncipe, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção. Nem sempre o jeito que a gente escreve é o jeito que a gente fala, tá bom? E aí, quando a gente mudou, muda o sentido. E aí, a correção fica por aqui e até a próxima.